E aí, sabe aquela sensação de olhar para o seu próprio código em Laravel e pensar, isso aqui podia estar bem melhor? Se sim, a conversa hoje é para você. A gente vai fazer uma jornada, a de deixar de ser só quem escreve código para ser quem projeta sistemas. É essa virada de chave, de dev para arquiteto. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa encarando o famoso código bagunçado, sabe? Depois, vamos montar um kit de ferramentas essenciais, mergulhar em arquiteturas mais parrudas e até encarar um desafio do mundo real. No final, a ideia é sair daqui com as melhores ferramentas do Laravel à mão e, o mais importante, pensando como um verdadeiro arquiteto. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Parte 1. Por que o código vira aquela bagunça? Essa é uma dor que, olha, todo mundo que programa já sentiu na pele. E entender a raiz do problema, o porquê das coisas saírem do controle, é o primeiro grande passo para a gente começar a escrever um código que não só funciona, mas que dura. Essa pergunta aqui é matadora, né? Ela vai direto ao ponto. O que será que faz um código ser, sei lá, tipo uma obra de arte, fácil de admirar e mexer, enquanto o outro vira um novelo de lã que ninguém consegue desatar? A resposta não está na complexidade da tarefa, mas sim na forma como a gente aborda o problema. O segredo não é escrever mais código, e sim estruturar o pensamento. E a grande arma para combater esse caos todo são os famosos padrões de projeto, ou design patterns. Mas esquece aquela ideia de que isso é coisa teórica de livro. Pensa neles mais como um mapa do tesouro, sabe? São soluções que já foram testadas e validadas na prática em verdadeiras batalhas por uma galera que veio antes da gente. Eles são um atalho para a solução certa e, de quebra, criam uma linguagem comum para todo time falar o mesmo programês. E agora vem o pulo do gato para quem é do mundo Laravel. O framework, na sua essência, vive e respira esses padrões. Quando a gente entende isso, a gente para de brigar com Laravel e começa a, literalmente, dançar com ele. E o resultado dessa dança é um código mais limpo, muito mais fácil de testar e, o principal, uma arquitetura que aguenta o tranco quando a aplicação começa a crescer de verdade. Bom, isso nos traz direto para a segunda parte, o nosso kit de ferramentas. A gente já entendeu o porquê das coisas ficarem bagunçadas, certo? Agora vamos ver o como arrumar a casa. É hora de abrir a caixa de ferramentas e pegar aqueles padrões que são essenciais, que fazem toda a diferença entre um código confuso e um código cristalino. E a primeira ferramenta que a gente tira da caixa é o padrão repository. Cara, a ideia por trás dele é simplesmente genial. Imagina que seus dados são livros numa biblioteca enorme. Em vez de sua aplicação sair correndo pelas prateleiras, que seria o banco de dados, ela vai e conversa com o bibliotecário. É ele quem sabe onde tudo está. Essa centralização deixa a nossa lógica de negócio super limpa e focada no que importa. E aqui a gente vê o antes e o depois na prática. A gente sai daquele cenário de controllers gordos, sabe? Aqueles cheios de carry, de banco de dados espalhada, para uma solução muito mais elegante. Mas a grande sacada, a vitória de verdade é a flexibilidade. Pensa só, e se amanhã a gente precisar trocar o banco de dados por uma API externa ou buscar os dados de um cache? Com o repository, a lógica de negócio principal nem fica sabendo da mudança. É mágico. Próxima ferramenta, o padrão Observer. No mundo Laravel, a gente conhece ele pelo nome de eventos. E essa é, sem dúvida, a maneira mais inteligente de lidar com aquele esquema de causa e consequência no código. Em vez de amarrar uma coisa na outra, criando um nó, é como soltar um foguete de sinalização. Uma ação acontece aqui e um monte de outras coisas podem reagir a esse sinal, cada uma no seu tempo, de forma totalmente independente. Aqui fica claríssimo o poder disso. Pense no exemplo clássico, cadastrar um novo usuário. A ação é uma só, usuário criado, mas as consequências, nossa, são várias. Tem que mandar e-mail de boas-vindas, registrar no sistema de analytics, talvez notificar o time de vendas. Com eventos, cada uma dessas tarefas vira um listener, um ouvinte isolado. Fica tudo limpinho, desacoplado e super fácil de testar. Ok, com as ferramentas básicas na mão, é hora de subir de nível. Chegando na terceira parte, arquitetar para coisas complexas de verdade. Agora a gente para de olhar para a árvore e começa a olhar para a floresta inteira. A gente dá aquele zoom out para enxergar o mapa completo do nosso sistema. E para guiar a gente nessa nova visão, vamos chamar os canhões, os conceitos mais poderosos. O design orientado a domínio, o famoso DDD, e a segregação de responsabilidade de comando e consulta, ou CQRS. Pode acreditar, esses dois são os verdadeiros pesos pesados da arquitetura de software.
A ideia do CQRS é, à primeira vista, meio radical, mas faz todo sentido. Separar totalmente o caminho de quem escreve dados, os comandos, do caminho de quem lê dados, as consultas. Pensa numa estrada. Por que ter uma pista só para os dois sentidos se o tráfego de um lado é pesado e lento e o do outro é leve e rápido? As necessidades são diferentes. A escrita precisa de segurança, de consistência. Já a leitura precisa ser um foguete absurdamente rápida. O CQRS permite que a gente otimize cada pista para sua própria finalidade. Já o DDD, ele vem para nos ajudar a modelar um mundo real dentro do código. E uma das sacadas mais brilhantes dele é essa distinção entre entidades e objetos de valor. Pensa assim, uma pessoa é uma entidade. Ela tem uma identidade única. Mesmo que ela mude de endereço ou de nome, continua sendo a mesma pessoa. Agora, uma nota de R$10, isso é um objeto de valor. O que define ela é, o valor de R$10. Duas notas de 10 são iguais, são trocáveis. Fazer essa distinção no código deixa tudo, muito mais claro. Certo. Chega de teoria por um instante. Bora colocar a mão na massa. Como é que tudo isso funciona no mundo real, no campo de batalha? Na nossa quarta parte, a gente vai mergulhar de cabeça num desafio prático. Como arquitetar o software de um sistema de telefonia empresarial, um PABX complexo. E olha, um sistema desses é a prova de fogo para qualquer arquiteto. A gente está falando de milhares de chamadas acontecendo ao mesmo tempo. Cada milissegundo de atraso é percebido pelo usuário. Uma falha pode derrubar a comunicação de uma empresa inteira. Uma arquitetura monolítica, daquelas mais simples, ela simplesmente não aguentaria o tranco, entraria em colapso. Para a gente conseguir conversar com o coração do sistema de telefonia, como um asterisco da vida, existem diferentes portas, diferentes interfaces. A AMI é tipo um painel de controle, ótima para a gente ficar de olho no que está rolando em tempo real. A ADI já permite que a gente execute um script, uma lógica, bem no meio de uma ligação. E a ARI? A ARI é o controle total. É como ter acesso direto ao cockpit em tempo real. É o exemplo perfeito de que para cada tarefa existe a ferramenta certa. E aqui a gente vê a beleza de uma arquitetura moderna que a gente chama de poliglota. O Laravel não precisa ser o super-herói que faz tudo sozinho. Pelo contrário, ele é o maestro da orquestra. Ele rege a lógica de negócio, a parte principal da música. Mas quando precisa de velocidade máxima, de concorrência, ele chama o especialista, o Go. Para tarefas de inteligência artificial, de análise de áudio, ele passa a bola para o Python. E na frente de tudo, nas telas, o JavaScript brilha. É um time de especialistas, cada um fazendo o que sabe de melhor. E isso nos leva direto para a quinta parte da nossa conversa. Para construir sistemas complexos assim, a gente precisa de poder de fogo, de ferramentas de ponta. E a boa notícia é que o ecossistema do Laravel entrega exatamente isso. São ferramentas oficiais feitas em casa para resolver os problemas mais cabeludos de performance e escala. Lembra daquela necessidade de ter painéis atualizando em tempo real, sem piscar? Então, a resposta oficial do Laravel para isso se chama Reverb. Ele é um servidor WebSocket super performático que basicamente cria uma linha direta, um canal de comunicação sempre aberto entre o servidor e o navegador. O resultado? As informações chegam na tela instantaneamente. Chega de ficar apertando F5. E o funcionamento disso é de uma eficiência incrível. Olha só, a aplicação Laravel dispara um evento. O Reverb, que está ali ouvindo, pega esse evento no ar. Aí ele usa a velocidade da luz do Redis para distribuir essa notícia e em milissegundos transmite para todo mundo que está conectado e interessado. É exatamente como uma torre de rádio transmitindo um sinal para todos os aparelhos ligados na mesma estação. E para aquelas tarefas pesadas, sabe? Tipo processar um monte de registros de chamadas que não podem de jeito nenhum travar a tela de quem está usando o sistema. Para isso a gente usa filas, que funcionam como uma linha de montagem. E a ferramenta do Laravel para ser o gerente dessa linha de produção é o Horizon. Ele é um painel de controle fantástico para a gente gerenciar todas as filas no Redis. A grande mágica do Horizon é que ele transforma o que antes era uma caixa preta numa sala de controle com painéis de vidro. A gente consegue ver exatamente o que está rodando, qual a velocidade, se alguma tarefa falhou, tudo. E em um sistema crítico como o de telefonia, essa visibilidade toda não é um luxo, de jeito nenhum. É uma necessidade básica. E assim a gente chega na nossa última parada, a hora de pensar como um arquiteto. É aqui que a gente pega todas as peças que a gente juntou pelo caminho e monta o quebra-cabeça. É o momento de entender o que significa de verdade essa virada de chave na mentalidade. Então, para fechar, vamos resumir a nossa jornada. A gente começou com padrões que arrumam algumas linhas de código e terminamos falando de arquiteturas que organizam sistemas inteiros. A gente viu a importância de usar a ferramenta certa para cada desafio e de como o ecossistema do Laravel nos dá superpoderes. No final das contas, o objetivo é um só:
Construir um software que não só funcione bem hoje, mas que continue de pé, forte e fácil de manter amanhã e depois. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Qual é aquele problema, aquele nó mais chato que existe hoje no projeto em que você trabalha? Pensa aí. Qual desses padrões ou ferramentas que a gente conversou hoje poderia ser a tesoura para começar a desatar esse nó? A jornada para se tornar um arquiteto de software não é um pulo, é uma caminhada. E ela começa com essa decisão, a de parar de só escrever código e começar de fato projetar soluções. Valeu demais por acompanhar essa conversa.